Este é o canal da Clínica Gestão Integral da Vida. Eu sou o psicólogo Luiz Gonzaga. Nós estamos gravando aqui o retardo mental ou deficiência intelectual, que é chamado também transtorno do desenvolvimento intelectual pelo DSM-5, né? No CID-10 ele é retardo mental. No DSM-5 ele é deficiência intelectual, que é o transtorno do desenvolvimento intelectual, que é também conhecido, é um transtorno com início do período de desenvolvimento, que inclui déficits funcionais, tanto intelectuais quanto adaptativos, nos domínios conceitual, prático e social. Se você está chegando agora nesse vídeo, não viu os vídeos anteriores, nós já gravamos uma síntese. E atualmente nós estamos detalhando, né? Então hoje nós vamos gravar sobre as características diagnósticas. Nós já falamos de uma forma sintetizada sobre as características diagnósticas, que é o critério A, o B e o C. Hoje nós vamos detalhar mais sobre esses critérios, né? Só lembrando que o critério A são déficits em capacidades mentais genéricas, o B ele é o prejuízo da função adaptativa diária na comparação com indivíduos pareados para a idade, gênero e aspectos socioculturais. O que é isso? Comparação de indivíduos pareados, né? Pareados, eu vou pegar uma pessoa, né, que tem a mesma idade, o mesmo gênero ali, que seja masculino ou feminino, e os aspectos socioculturais, né? Eu não posso pegar ali um indivíduo de gênero diferente, uma menina, um menino, né? E de aspectos socioculturais diferentes também. Aí realmente eu vou encontrar muita diferença, muita diferença, porque as características do indivíduo em relação ao gênero e à idade, mesmo aspectos socioculturais, eles diferenciam muito. Além do que também tem em relação à idade, né? A idade faz muita diferença também, né? O critério C, ele é uma síntese do A com B, que o início ocorre durante o período de desenvolvimento, né? E a observação aqui, o diagnóstico de deficiência intelectual baseia-se tanto em avaliação clínica quanto em testes padronizados das funções adaptativas e intelectual. Não se pode levar esse diagnóstico, né, de uma forma só. Você vai num profissional e o profissional ele vai fazer aquele diagnóstico. Ele tem que se basear na avaliação dele enquanto profissional, mais em testes padronizados. Por isso que às vezes determinadas pessoas vão aos profissionais de saúde e ele recomenda determinados testes e a pessoa fala, por que ele não diz o que é? Não, ele não vai te dizer o que é. Ele precisa ter, né, embasamento para aquilo, ok? Bom, vamos começar com as características do critério A, né? O critério A refere-se às funções intelectuais que envolvem o raciocínio, a solução de problemas, compreensão prática, né? Então, essa solução de problemas são coisas do dia a dia. As pessoas, quando pensam em problemas, pensam apenas nos problemas da matemática quando ela estava lá na escola. Mas esses problemas da escola lá, eles são trazidos para a vida social, né? Então ela tem um problema na vida social dela e aquilo, ela fica ali perdida. Tem quantas pessoas que são consideradas aí, entre aspas, normais, que elas têm essa dificuldade. Você imagina uma pessoa com retardo, né? Então a pessoa com retardo também, ela vai ter o planejamento dela vai ser bem prejudicado. O planejamento normal, pensamento abstrato também, né? O juízo,
a aprendizagem para a educação escolar, experiência, compreensão prática. Isso só lembrando que o retardo ele tem, né, como nós falamos das vezes passadas, ele tem vários tópicos. Ele tem aquele que é o mais ameno, tem grave, né, e daí cada um tem as suas características e cada um tem essas características diagnósticas de acordo com o nível, né, com esses níveis, que é o leve, o moderado, o grave ou o profundo. Mas voltamos lá os componentes do críticos incluem compreensão verbal, memória de trabalho, raciocínio perceptivo, raciocínio quantitativo, pensamento abstrato e eficiência cognitiva. O funcionamento intelectual costuma ser mensurado com testes de inteligência administrados individualmente com validade psicométrica, abrangentes, culturalmente adequados e adequados do ponto de vista psicométrico. Indivíduos com deficiência intelectual apresentam scores em torno de 2 desvios padrão ou mais abaixo da média populacional, incluindo uma margem de erro de medida, em geral, mais ou menos 5 pontos. Em testes com desvio padrão de 15 e média de 100, isso significa um score de 65 a 75. Aí está ali 70%, 70% mais ou menos 5, né? Então, treinamento e julgamento clínico são necessários para a interpretação dos resultados dos testes e avaliação do desempenho intelectual. Então, trocar esse miúdos aqui, a pessoa que tem esses componentes clínicos aí, que vão incluir a compreensão verbal, que é o entendimento das palavras, né? Entendimento, se você conversa com a pessoa, se a pessoa vai entender ou se ela não vai entender também. A memória de trabalho, o que é a memória de trabalho? É o raciocínio para que ela possa fazer as coisas de acordo, né? Raciocínio perceptivo, o quanto ela vai perceber, o raciocínio quantitativo, né? Principalmente em relação a dinheiro. Pensamento abstrato e eficiência cognitiva, que é o pensamento abstrato, que é a formulação de ideias, né, de pensamentos. O funcionamento intelectual, né, ele pode ser, como nós dissemos, ele é medido em scores pelos testes, porém, sempre lembrando que precisa ser levado, né, em conta se essa deficiência ela é leve, é moderada, é grave ou é profunda, ok? Em relação a esses testes também, os scores de QI, né, que é esse coeficiente de inteligência que nós estamos falando, eles são aproximações do funcionamento conceitual, mas eles podem ser insuficientes para avaliação do raciocínio em situações da vida real e do domínio de tarefas práticas. Exemplificando, uma pessoa com score de QI acima de 70, ela pode ter problema de comportamento adaptativo tão grave no juízo social, no entendimento social e em outras áreas da função adaptativa que seu funcionamento real é comparável ao de pessoas com score de QI mais baixo. Assim, o julgamento clínico é necessário para a interpretação dos resultados dos testes de QI. Então, às vezes a pessoa leva, o profissional pede um teste desse, né, para ele embasar o diagnóstico, e a pessoa, o que ela faz? Ela pega ali e fala, nossa, eu tô bacana, o fulano tá bacana, né, ou mesmo a própria pessoa. Mas aquilo ali tem que ser levado uma série de coisas, além do teste, né? Além do teste ali, não adianta muito teste. O critério B, essa foi a parte do critério A, são os deficientes de capacidades mentais genéricas, né?
o pensamento, a fala, né, o planejamento, tudo aquilo que nós vimos. Clínica Gestão Integral da Vida.